Estamos gravando. Vou compartilhar aqui o conteúdo. Vocês estão conseguindo visualizar? Alguém poderia me dar um ok se está conseguindo visualizar essa tela? Pode falar no microfone mesmo, que não está abrindo para mim aqui o chat, não. Está aparecendo aí? Tá, está aparecendo. Ok. Então, vamos lá. Vamos finalizar também esse artigo, né, que nós começamos na aula passada, sobre a prática do psicólogo em empresas privadas. O artigo que nós estamos utilizando, ele se refere à psicologia organizacional e do trabalho, né, e os impasses que se colocam ao psicólogo neste campo. No início do artigo, né, eles falam sobre uma certa crítica que é feita à psicologia organizacional do trabalho com relação a dois aspectos, principalmente a questão do compromisso social e o posicionamento ético, né, do profissional que trabalha nesses campos. E nós fomos percebendo o quanto que essa noção, por exemplo, de compromisso social, né, é uma noção complexa dentro da psicologia, porque é difícil precisar especificamente, né, do que se trata o compromisso social do qual a gente se refere, né? Será que esse compromisso social ele é restrito a uma demanda social, né? Ou ele diz respeito a mais do que isso, né? Então, nesse texto a gente viu, né, que a psicologia organizacional do trabalho, ela ainda enfrenta muitas críticas com relação a esses dois pontos, principalmente por parte de pessoas que acreditam que essa área, que essa prática da psicologia ainda esteja presa naquele campo no qual ela se formou, né, resolvendo problemas da indústria de produção em massa, né, ela se constituiu nesse campo, né, mas hoje ela lida com problemas mais globais e distintos, né, e ela busca acompanhar esse mundo cada vez mais dinâmico por avanços tecnológicos e processos de globalização. Tá? Então, muitas vezes essa crítica, segundo os autores, ela é uma crítica que está concentrada por um desconhecimento, tá? Ela é baseada num desconhecimento sobre a atuação do psicólogo nessa área atualmente, tá? Vou pedir para vocês desligarem, verificar se tem alguém com o microfone ligado aí, que está dando uma interferência aqui, pode prejudicar outras pessoas aí também. Apesar disso, a psicologia organizacional do trabalho, né, apesar dela estar se inovando, estar acompanhando essas transformações do mundo do trabalho, ela ainda enfrenta um discurso de críticas, né, ao compromisso social de sua prática interno à própria psicologia. Então, vários psicólogos mesmo, criticam a psicologia organizacional do trabalho baseada nesse desconhecimento. E a gente falou aqui das críticas, né? Alguns balõezinhos aqui com algumas coisas que são ditas, né? Que o psicólogo organizacional do trabalho domestica e ajusta o trabalhador às necessidades do capital, manipula ferramentas construídas em outros contextos com uma aplicação acrítica, né? Ou sem crítica. Enfim, são várias
críticas que são feitas de forma até injustificada, né, segundo os autores desse artigo. E aí, quais são as respostas oferecidas pela psicologia organizacional do trabalho diante dessas transformações do mundo, né? Quais respostas que ela oferece, mostrando que ela não está presa naquele modelo organizacional no qual ela se firmou, tá? Algumas práticas tradicionais são executadas com novas ferramentas, por exemplo, análise do impacto de novas tecnologias para o trabalhador, né? Então, a informatização, né? O acesso a redes sociais, o acesso à internet, como que isso impacta o trabalhador no desempenho do seu trabalho, né? Novas práticas também estão sendo desempenhadas, por exemplo, programas de saúde e bem-estar, que são práticas que não existiam, né, na época em que esse campo foi instituído. Desenvolvimento de ações que não estão restritas ao nível técnico, mas também avançam para o nível tático e político, por exemplo, consultorias, né? Vamos pensar, por exemplo, né, no exemplo das empresas familiares, né? Quando um grupo, uma empresa de psicologia organizacional do trabalho, ou um profissional de psicologia organizacional do trabalho é convidado para intervir, né, para estudar, né, fazer uma consultoria dessa empresa, ele vai estar preocupado não somente com os aspectos técnicos da execução do trabalho, mas também do ponto de vista tático, né, da organização ali e político. Que forças que operam, né, para que o trabalho seja desempenhado daquela forma, que a gestão seja comandada daquela forma. Então, ele vai ampliar, né, a sua área para além da execução do trabalho, tá? Isso é muito comum hoje em dia, né? Existem, inclusive, empresas de psicólogos que prestam esse tipo de serviço. Expansão da prática para vários tipos de organização, por exemplo, instituições públicas, né? Nós temos psicólogos do trabalho hoje trabalhando em instituições públicas, cooperativas, né? Organizações não governamentais. Então, não é só em emprego em linha de produção que o psicólogo organizacional e do trabalho está atuando hoje em dia, não, né? Isso se ampliou. E uma atuação também além das organizações, por exemplo, desemprego e reinserção, né? Eu estava falando com a O'Hara na live de segunda-feira sobre o quanto que nós vamos ter dificuldades, né, nos próximos meses e anos como efeito da pandemia, relacionado à relação do homem com o trabalho, né? Nós já tínhamos índices de desemprego muito altos, né, de vários anos para cá, e a pandemia vai agravar isso, né? Então, nós temos um aumento no nível de desempregados, de desalentados, né? O desalentado é aquele que nem sai mais para procurar emprego, né? Então, ele não está na categoria desempregado diretamente, né? Então, as estratégias para reinserção das pessoas no mercado de trabalho, dessa perspectiva dos efeitos da pandemia, eles vão ser muito necessários nos próximos meses e anos, né? Estão por aí. Então, a gente falou do compromisso social, né? O que se critica como sendo a ausência de compromisso social da psicologia organizacional do trabalho, e agora a gente precisa entrar no campo do compromisso ético, né? Como que se define o compromisso ético? Ele não se reduz ao conhecimento e cumprimento do código de ética, né? Não basta saber os artigos do código de ética e cumpri-los, porque na sua prática você vai estar envolvido com pessoas que desconhecem o seu código e pessoas que provavelmente vão te demandar algumas ações que extrapolam, que podem extrapolar o que o código te permite, né? O que é uma atribuição da sua profissão, como a gente viu agora há pouco na aula de psicologia jurídica, né? Alguns pedidos ultrapassam a nossa alçada, né? Digamos assim, as nossas atribuições. E esses pedidos acontecem muitas vezes porque essas pessoas desconhecem, né? Desconhecem o que o nosso código afirma, o que o nosso código põe, né? No que se refere a essas atribuições. Então, não adianta eu saber cumprir o código, né? É um movimento mais amplo, principalmente se a gente considerar o que os autores desse artigo citado vão dizer aqui,
que muitas vezes o próprio psicólogo brasileiro tem dificuldade de interpretar os preceitos éticos que estão no código, tá? Então, além do desconhecimento dos profissionais que atuam com psicólogo, muitas vezes o próprio psicólogo desconhece, né? Tem dificuldade de interpretar o nosso código de ética. Por exemplo, no artigo 7º, né, que vai falar sobre as relações de poder nos contextos em que o psicólogo atua, que ele precisa se posicionar de forma crítica, né, em consonância com os princípios do código. Porém, né, os autores colocam essa questão. Como articular os princípios do código em situações em que a própria possibilidade de trabalho do psicólogo está submetida nessas relações de poder, né? Então, como que o psicólogo vai questionar essas relações de poder se ele também está submetido a elas? Tá? Isso é uma questão que, assim, demandaria, né, várias horas de discussão, né, várias aulas de discussão, e é um desses pontos que nos mostra a dificuldade que é fazer cumprir o código, né? Falamos também sobre a ética empresarial, né, que ela também é uma interferência nesse cumprimento do código por parte do profissional. Não adianta o profissional saber, né, como se diz, de cor e salteado todos os artigos e cumpri-los, porque quando ele está numa organização, ele também vai estar submetido à ética daquela organização na qual ele está, né? E aí a gente viu que os coletivos humanos, né, as formas de agrupamento humano, elas têm poder de definir normas e valores para a organização, né, para esse grupo, e configuram valores e padrões de conduta que permitem falarmos de uma ética ou um compromisso social da organização. Então, aquela organização na qual eu estou, ela tem uma forma de ver o mundo, ela tem uma visão de mundo, né? E ela tem uma forma de se posicionar nesse mundo, tá? Então, se eu trabalho ali, eu estou em constante relação com essa forma, tá? É impensável, né? A gente não pode negar que as organizações da sociedade capitalista não sejam subsumidas, ou seja, não estejam envolvidas, né, na ordem do capital, e que os trabalhadores tenham por função trabalhar contra essa ordem ou a favor dela. O trabalhador, ele entra por uma empresa para trabalhar, né? Ele vai trabalhar e ele não entra ali para poder questionar essa ética, né? Ele pode desenvolver esse questionamento, mas não é o objetivo dele ali, né? Nem se posicionar contra, nem a favor a ela, tá? E aí a gente viu essa imagem, né? Que é uma imagem de uma reportagem que fala: Procuradoria apura o protesto em que funcionários se ajoelham na Paraíba para a volta do comércio, né? Essa cena foi uma cena que ficou muito famosa, né? De abril desse ano, durante a pandemia, e isso mostra para a gente uma ética de uma empresa, né? A forma como a empresa se coloca no mundo e a forma como ela vê o seu compromisso com a sociedade, né? Então, um psicólogo que trabalha nessa empresa ou em outras empresas, né, de uma forma geral, ele precisa estar ciente de que essa ética atravessa o trabalho dele, né? E ele precisa saber até onde ele vai considerando essa ética aqui, né? Considerando uma ética que nos traz exemplos como este, né? E aí, o que o conselho vai nos orientar sobre essa forma do psicólogo se posicionar em questões como essas, né? Em questões em que a ética da empresa traz para ele o estabelecimento de dilemas, né? Um dilema ético é o conflito entre o que é coletivamente estabelecido, ou seja, a relação de poder, né, daquela instituição estabelece algo que né, que é posto, e uma ação diversa, ou seja, diferente, que um profissional deseja ou necessita seguir. Então, a partir do momento que o psicólogo se começa a trabalhar numa empresa ou prestar serviço para uma empresa, ele pode estar diante de um dilema que é o que é estabelecido pela empresa e o que ele sabe que ele precisa cumprir. E aí, nesse texto, os autores vão dizer assim, que o dilema ético,
né? A partir do momento que o psicólogo percebe que ele está em conflito entre algo que está posto e o que ele precisa fazer, os autores vão dizer que o psicólogo, ele já está sabendo o que ele precisa fazer. Ele não desconhece o que ele precisa fazer, né? Portanto, há implícito no dilema ético a concordância do indivíduo com o preceito que ele está prestes a descumprir. Tá? Eu acho que isso é uma coisa que bem sempre a gente pensa, né? Mas é uma coisa muito clara da forma que eles colocam aqui. Diante de um dilema, né, entre algo que está posto e o que eu deveria fazer, e quando essas coisas são coisas conflitantes, o profissional, no caso o psicólogo, ele já sabe o que ele precisa fazer. Tá? Ele já está implícito no dilema que ele concorda com um preceito, que é um preceito profissional, e que ele pode descumprir. Né? Ou então, ele concorda com um posicionamento que é da empresa, né? E por isso ele vai descumprir o preceito da profissão. Ou seja, né? Se ele escolhe um, ele já está sabendo que ele está escolhendo um com relação ao outro. Tá? Cabe ao profissional diferenciar situações de transformação da ética organizacional daquelas em que a atuação ética é, por si, uma ameaça aos interesses de grupos majoritários. Nesses casos, o afastamento é mais aconselhável do que uma permanência subjugada. Olha o que os autores estão dizendo aqui. Desculpa. Os autores desse artigo eles estão dizendo o seguinte: o profissional ele precisa interpretar esse dilema, ele precisa buscar entender, através desse dilema, se ele pode ser um agente de uma transformação ética da organização, se ele pode colocar essa organização a pensar sobre a sua ética, ou então, se ele está numa situação em que a própria atuação ética é um problema para a empresa. Se ele atua de uma forma ética, ele está trazendo problema para a empresa? Né? O conflito é um conflito que a empresa não consegue gerir, né? O conflito gerado, ele é impossível de ser gerido pela empresa? Se sim, os autores indicam que o afastamento é mais aconselhável do que permanecer sendo subjugado nessa prática, né? Tendo que concordar ou tendo que aceitar práticas de uma condição hierárquica superior que vão contra os preceitos do próprio Código de Ética. Tá? E aqui eu fiz um recorte para vocês de uma situação ética que os autores colocam no texto. Nesse artigo, gente, depois vale a pena, né, vocês verem ele por completo, porque tem várias situações de dilemas como esses aqui, tá? E eu selecionei um para que eu pudesse conversar sobre ele com vocês, né, para exemplificar, mas lá tem vários, né, que vão falar para a gente algo sobre esse posicionamento do psicólogo, sobre perceber os seus limites, sobre perceber os limites das suas atribuições, né? Então, esses dilemas aqui, eles foram construídos a partir de tópicos do nosso código de ética, tá? Então, vejam só. Qual que é o conflito de valores aqui? Não violência versus saúde e qualidade de vida. A equipe de uma área da organização leva ao profissional A é o psicólogo, né? Um movimento para a retirada do gestor X, seja um gestor, né, alguém que ocupa um cargo de liderança, acusado de ter sido agressivo nos últimos meses e de ter cometido assédio moral com os empregados, o que causa angústia e improdutividade na equipe. No mesmo dia, um gestor de outra área busca o profissional A, né, busca o psicólogo, e diz: sou amigo do gestor X. Sua esposa conversou comigo sobre o recente diagnóstico recebido por ele de transtorno do humor bipolar, o qual ele não aceita, né? O gestor X não aceita o diagnóstico. Aqui na empresa, tenho observado algumas mudanças de comportamento
e receio que a insatisfação de sua equipe leve à sua demissão. Então, vejam, né? Vejam uma situação que se coloca para um psicólogo que trabalha numa organização, né? Como um psicólogo organizacional do trabalho. São várias questões que podem ser discutidas, né? Principalmente se esse psicólogo tiver a possibilidade de compartilhar com outros, com colegas, né? Se ele puder ter a possibilidade de compartilhar uma supervisão, né? Uma saída para esse dilema, né? Mas vejam bem algumas questões que esse ponto levanta. Lembrando que dilemas não têm uma resposta correta, exata, né? Principalmente se tratando de questões humanas, né? Não há uma saída, né? Existem várias possíveis e essas questões para discussão, elas servem para poder orientar para uma saída, né? Ações repetidas e prolongadas de humilhação, constrangimento e ofensas a trabalhadores caracterizam o assédio moral, cuja prática é condenada pela Justiça do Trabalho. A saúde mental do agressor deveria ser considerada uma justificativa para atenuar as decisões da empresa em relação a esse quadro, incluindo a possibilidade de afastamento do agressor, né? Então, vocês veem que aqui a gente já envolve a empresa também como responsável pelas ações daquele gestor. A gente despersonaliza a situação, né? Não é o gestor que é ruim, né? Que é agressivo, que é violento, que está cometendo assédio moral. A atuação dele é uma atuação que também diz respeito à empresa na qual ele trabalha, tá? Vocês veem que isso já dá uma dissolvida, né? No sentido de não deixar qualquer tipo de ação ser direcionada unicamente àquele sujeito, tá? O transtorno de humor bipolar pode causar no período de mania, irritabilidade, impaciência e agressividade, entre outros sintomas. Considerando que o comportamento do indivíduo é fortemente impactado pelo transtorno, seria legítimo julgá-lo sem considerar a sua saúde mental? Né? E aí traz outros dilemas para a situação, né? Porque o amigo dele, que trabalha na empresa, disse que ele não aceita o diagnóstico. Então, se por acaso a gente for considerar esse diagnóstico para buscar abordar de uma forma mais humanizada, né, e mais ética a situação, como trabalhar com ele, né, a questão de assumir-se ou declarar-se ou aceitar-se, entre aspas, né, uma pessoa que precisa de cuidados, tá? Então, também é uma questão que nos traz outros dilemas, né, dilemas de outras ordens também. O profissional A, no caso o psicólogo, deveria decidir sozinho? Quem mais poderia ser envolvido nessa definição? Então, quais outros parceiros podem ser buscados nessa situação, né? Por exemplo, a esposa, né? A esposa do funcionário, o próprio colega, né? Que se mostrou preocupado com ele, um gestor, né? Que seja hierarquicamente superior a ele, né? Localizado acima dele numa esfera hierárquica, enfim. Com quais outros profissionais, né, que pode ser dividida essa questão, ou quais outras pessoas podem participar dessa decisão aí do psicólogo, ok? Gente, vocês têm alguma questão? Tem alguém com o microfone aberto aí, hein? Vocês têm alguma questão que vocês gostariam de fazer sobre esse texto, sobre esse tema? Diga lá, Luiz. Não, que eu já fiquei sabendo, por exemplo, igual você falando da questão aí da ética do profissional psicólogo. Então, por exemplo, uma certa prefeitura aí, certo? Ela colocou, abriu um concurso, certo? Um processo seletivo de psicólogos, de dentista e tal. Aí colocou lá que para o psicólogo o trabalho dele seria R$ 1.500, participar R$ 1.500, para dentista também. O conselho de dentista lá da odontologia foi lá e falou, não tem com isso não é um dentista trabalhar para
R$ 1.500, foi lá e tirou que não poderia, não teria, que ele era fora de ética, um dentista trabalhar só nesse preço. Aí o pessoal do Conselho de Psicólogo não tirou. É tanto que lá tem psicólogo, nessa prefeitura tem psicólogo nisso, e para você ter ideia, o psicólogo lá que ele vai fazer, por exemplo, uma perícia lá, ele não pode dar um atestado. Ele não pode dar um atestado. Então, quer dizer, a prefeitura, o gestor, né, fala assim, não, você não está aqui, não é para isso. Se tem um trabalhador lá que ele está incapacitado por alguma patologia mental, o próprio psicólogo não pode dar um atestado. E isso em muitas outras coisas, em outros processos desse mesmo sentido. Eu sei disso. Então, aí eu vejo, igual você a gente vê que no texto, a gente vê vários dilemas, a gente vê nessa questão aí. Tem gente, por exemplo, tem psicólogos, né, que não tem como outra forma de trabalhar e mora nessa cidade e tal, e sim, trabalhar nessa prefeitura dessa forma. Recebendo, por exemplo, ele entra lá como psicólogo e tal, recebendo essa quantia, certo? Uma quantia que não condiz com o trabalho dele, assim, para ele já trabalhar 40 horas semanais, recebendo essa quantia, certo? E ele também não pode, por exemplo, chegar a ter, fazer uma perícia em determinado trabalhador e ver que o trabalhador não tem capacidade de trabalhar por certa patologia e ele não pode dar o atestado. Isso é uma intervenção bem complexa, né? Você vê que é uma intervenção. Essa questão do atestado especificamente, né? Que é algo que já se coloca para o profissional quando ele está lá dentro, né? Isso não costuma estar contido em editais, né? Isso é uma situação que se coloca muitas vezes para o profissional quando ele já está inserido na empresa. Isso aí é uma questão que demonstra uma intervenção dessa ética da empresa, né, ou do gestor, do proprietário, em conflito justamente com a prática do psicólogo. Né? Esse é o tipo de situação que demonstra claramente essa intervenção da ética da empresa na ética, em conflito com a ética do psicólogo. Por quê? Dentro da empresa, né? Se o psicólogo for procurado por alguém que não está em condições, né, de desenvolver o seu trabalho, ele precisa ter mecanismos para que essa pessoa possa ser atendida, seja por um profissional externo, encaminhado por ele, que pode prover esse atestado, ou ele mesmo. Isso precisa de alguma forma ser previsto no trabalho dele, né? Que seja ele diretamente o profissional que vai fornecer esse atestado, ou que ele possa ter um outro profissional a quem ele possa recorrer para avaliar o caso, né? Não que vai necessitar especificamente de um atestado, mas que avalie aquele sujeito que não está em boas condições, que apresenta um mal-estar, né? Com relação à delimitação do piso e do teto salarial, eu acredito que pode ter havido, por parte do Conselho Regional de Odontologia, alguma denúncia por parte de profissionais para o Conselho se manifestar, né? E aí me resta saber se houve alguma denúncia também por parte dos psicólogos, né? Que os psicólogos solicitaram ao Conselho Regional de Psicologia que intervisse nesse caso, porque nós temos uma tabela referente a honorários, né? Para várias de nossas práticas. A gente teve uma aula que eu mostrei para vocês um trecho da tabela, né? Então, existe uma regulamentação e existe uma construção coletiva em torno do assalariamento, né? Do teto e do piso do profissional.
Agora, resta saber se o conselho foi convocado para atuar, né? Para tomar algum tipo de partido nessa situação. A Cleusa perguntou aqui, o problema pode ser no empregador? O que eu estou entendendo aqui você trazer como problema, Cleusa, é a questão, esse ponto da ética da empresa, né? Assim, eu acho que é interessante a gente pensar de uma forma não personalizada nessas situações, assim. Eu acho que não é o empregador que é ruim, não é o empregador que é mau, não é o outro empregador que é bom. Eu acho que a gente precisa pensar em uma ética que aquela empresa desenvolve para poder se colocar no mercado, né? E o quanto que a gente precisa estar atento a isso, o texto ele mostra para a gente, né, essa questão do modo de produção capitalista como sendo um grande determinante. Nem sempre uma empresa pode fazer algo tão diferente no mercado, uma vez que ela tem um contexto de concorrência ao qual ela deve ficar atenta, né? Então, assim, não existe um patrão que, na verdade, vai ser muito bom, né, para os seus funcionários, sem ter que perder alguma coisa em troca, né? Assim, ele precisa estar atento, em última instância, ao que o mercado demanda, né? Ele tem um objetivo, enquanto empresário, ele tem o objetivo do lucro, né? Então, ele vai buscar esse lucro. A forma como ele vai buscar esse lucro pode ser de uma forma mais ou menos ética, né? Assim, e considerando o que a gente entende por ética, né? Vou te pedir para você dar uma olhada nesse artigo, porque lá os autores vão dizer, inclusive, de algumas formas de posicionamento éticos das empresas. Né? O que seria uma empresa ética, o que não seria uma empresa ética, no ponto de vista deles, é claro. Eu não coloquei aqui porque seria um conteúdo muito grande para a gente debater, mas fica a referência do artigo. Juntamente com o conteúdo dessa aula, que eu vou mandar ainda por slide para vocês, eu só mandei até o conteúdo da aula anterior, eu vou mandar também anexado no e-mail o artigo completo, tá? Porque vocês podem ver como que eles trabalham essas várias dimensões da ética no campo do trabalho. Como que uma empresa pode se localizar eticamente, mais eticamente ou menos eticamente, nesse mundo competitivo, né? Mas eu acho que uma possibilidade para a gente pensar isso é tratar de uma forma não personalizada, né? Não é o chefe, não é o patrão, né? Não é o empregador. Eu acho que a gente tem que entender todo um modelo, né? Toda uma forma de conceber o seu papel na sociedade, uma forma de estar na sociedade que vai fazer diferença na prática dos profissionais aí, tá? Alguém mais tem outra questão? Algum outro ponto que gostaria de levantar? Se não, eu vou encerrar então essa nossa aula, nossa última aula, né, da unidade, da etapa 2, né, do nosso curso. Encerramos aqui a disciplina ética profissional. Quero novamente agradecer a vocês, né, diante de todo essa mudança, né, de todas essas transformações que a gente está vivendo. Eu acho que foi muito bom poder continuar transmitindo para vocês e tentando fomentar em vocês esse cuidado com a nossa prática, né, e através da disciplina ética, né, e apresentar para vocês também uma pincelada, né, do que seria o trabalho do psicólogo da esfera jurídica. Claro que eu não pretendi e nem consegui esgotar esses campos nessas aulas, né, o que a gente faz aqui é suplementar, né, a partir de uma programação que a gente já tinha, mas eu quero novamente agradecer a vocês, dizer que foi muito bom, ainda, sob todos os nossos limites, poder estar com vocês nesse semestre. Espero que a gente possa estar juntos em breve, presencialmente ou de forma remota. Espero que a gente possa voltar a trabalhar juntos, né?
E agradeço também, em nome da faculdade, a toda a compreensão e a todo o apoio que vocês também nos deram para seguirmos por aqui. Diga, Luiz. Eu quero aqui agradecer, Juliana, em nome da turma, né? Já que eu sou um pouco o líder da turma, representante da turma, e que você fez um papel de engrandecimento para a nossa turma, né? Que a gente, pelo menos, eu acho que a turma toda teve muito proveito nas suas aulas, mesmo sendo dessa forma, e que a gente espera que você seja nossa professora de novo em outro. Tem mais dois períodos aí para a gente, ó. 2 ou 3, né? O 8º, o 9º e o 10º. Eu espero e também. Que a gente fica torcendo que você seja a nossa professora outra vez. Eu Muito espero obrigado. também. Imagina, eu que agradeço. E eu quero fazer só uma última pergunta. Você vai relacionar qual que são os textos desses últimos, da prova, mais ou menos, tanto da Sim. psicologia jurídica quanto da ética? Sim, eu vou fazer uma revisão para vocês, um vídeo gravado, tá? E vou falar nesse vídeo os temas, tá? E quando eu for mandar para vocês os slides dessa aula, eu também vou dizer quais são esses temas no e-mail, para que vocês possam ter acesso mais fácil ao conteúdo, tá? Vou falar quais são os principais temas da prova, vou mandar os slides dessa aula, que eu acho que é o último material que está faltando para enviar, e vou mandar o vídeo para vocês. No máximo até sexta-feira, sábado, eu consigo gravar e mandar para vocês esses vídeos com as revisões, tá? E as revisões vão ser bem focadas mesmo no conteúdo das avaliações. Tá bom.